Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler um texto muito conhecido de todos nós. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Vamos então ler a palavra de Deus. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Diz assim o texto sagrado. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz o texto: Jesus continuou, dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com uns dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu quero pensar com os irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema: marcas de um relacionamento familiar saudável. Vamos todos juntos repetir o tema? Características de um relacionamento familiar saudável. Mais uma vez, características de um relacionamento familiar saudável. Os irmãos podem assentar-se. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que família só é família quando há na mesma casa o pai, a mãe e os filhos. Muitas vezes pensamos que só é família quando há esta constituição familiar: pai, mãe e filhos. Esta é a família nuclear. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ver que existem outros tipos de famílias. E a igreja que ministra a família, a igreja que se interessa a família, é uma igreja que procura ministrar a esses tipos de famílias. Aqui nós lemos a história de uma família. Aqui não há menção da presença da mãe, da mulher, da esposa. Jesus contou com certeza uma parábola, uma história. Mas quem sabe Jesus realmente tenha usado uma ilustração de uma família que tenha existido de fato, então trouxe a história dessa família para trazer ricas lições para os seus discípulos. Aqui não há a presença da esposa, a presença da mãe. Então, que família é essa, pastor? Essa é a chamada família monoparental. É a família em que só há a presença de um dos pais cuidando, criando, educando os seus filhos. Eu tenho certeza que nesse momento aqui na congregação há várias famílias monoparentais,
quando há somente um pai ou uma mãe criando seus filhos, as suas filhas sozinhos. Talvez um pai solteiro, talvez uma mãe divorciada, talvez alguém que tenha perdido o seu marido, a sua esposa. É a chamada família monoparental. E aqui é a história de uma família monoparental. E aqui nós encontramos algumas coisas interessantes no relacionamento do pai com os filhos. Mas eu quero me deter, nesta manhã, somente à luz baseada no relacionamento do pai com o filho mais novo. Esse texto é muito rico, esse texto tem várias aplicações. Nós conhecemos esse texto como sendo a parábola do filho pródigo, mas com certeza, como diz William Barclay, nós poderíamos dizer que é a parábola do pai amoroso. E nesse relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, nós podemos extrair ricas lições para o relacionamento familiar, para o seu relacionamento com a sua esposa, para o relacionamento com o seu marido. Nesse texto nós podemos extrair características interessantes para você aplicar no relacionamento com seus filhos, com o seu papai, com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu cunhado, com o seu vovô, com o seu netinho, com a sua netinha, com o seu genro, com a sua nora. E esse também nós podemos extrair lições maravilhosas para nossos relacionamentos como irmãos em Cristo Jesus. Nesse texto, nós podemos extrair 5 características, e nós podemos aplicar essas características aos relacionamentos humanos. Mas, especialmente, eu quero dar uma ênfase aqui no relacionamento familiar. Quais são as características, as marcas de um relacionamento familiar saudável? Nós temos, hoje em dia, irmãos, muitas famílias doentes, até mesmo em nossas igrejas. Não me refiro à doença do corpo, mas à doença dos relacionamentos. Existem muitas famílias disfuncionais em nossa sociedade e também em nossas igrejas. Muitos casamentos doentes. Muitos relacionamentos pais e filhos doentes. E quando nós estudamos esse texto, com certeza nós podemos extrair algumas vitaminas para fortalecer, tornar os nossos relacionamentos familiares saudáveis. E a primeira característica é que em relacionamentos familiares saudáveis há liberdade. Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente, como diz a minha tradução, irresponsavelmente. Meus irmãos, num relacionamento saudável, num relacionamento conjugal saudável, num relacionamento familiar saudável, há de se ter liberdade, autonomia. Jean Paul Sartre disse que nós somos escravos da liberdade. Há doença num relacionamento familiar quando não se dá espaço para a liberdade do outro. Aqui nós encontramos um filho tendo liberdade, dizendo o seguinte: pai, eu quero a parte da minha herança. Com certeza, aquelas palavras magoaram o coração daquele pai. Com certeza, aquele pai pensou: esse meu filho vai fazer uma grande besteira na sua vida. Com certeza, esse meu filho vai fazer uma grande loucura. Ele não está preparado para sair de casa, ele não está preparado para administrar o dinheiro, ele não está preparado para administrar um recurso financeiro. Mas ele teve liberdade de dizer para o seu pai: eu quero a parte da minha herança e vou sair. Irmãos, nós precisamos dar liberdade. Quando eu digo que é preciso que haja liberdade, não estou dizendo que não devemos cultivar os limites nos relacionamentos familiares, mas é preciso que haja equilíbrio entre limites e liberdade.
Você tem que dar liberdade ao seu filho, é verdade, mas você também tem que dar limites aos seus filhos. Mas muitos pais pesam mais os limites. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. E não contrabalança no outro prato a palavra liberdade. É preciso, irmãos, que nós tenhamos o cuidado de equilibrar liberdade e limites. Existem muitas coisas na vida, irmãos, que nós só vamos aprender com a nossa experiência. Com certeza você precisa conversar com seus filhos. Com certeza você precisa dialogar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu papai. Você precisa apontar os possíveis problemas do futuro. Mas existem momentos na nossa vida que devemos deixar que o outro tenha a sua experiência e aprenda com as suas próprias experiências. Não podemos escravizar o nosso marido, não podemos escravizar a nossa esposa. Tem que ter liberdade para, às vezes, assistir um filme que, às vezes, nós não queremos assistir. Torcer para um time que não é do nosso gosto. Eu tive que aprender isso em casa. Eu tenho uma filha que é botafoguense, mas outra filha escolheu ser flamenguista. Fazer o quê? Né? Isso é liberdade, irmãos. Isso se aplica na nossa vida familiar, nas questões mais profundas, não somente em escolhas tão superficiais. Escolher por um time, isso é coisa passageira, apenas um hobby, uma distração. É preciso, irmãos, que nós ensinemos nossos filhos, apontemos os perigos do mundo, é verdade, mas é preciso que haja autonomia. Autonomia. Eu gosto muito de pregar um sermão que Deus me deu há muito tempo sobre família como águias, e tem até um CD ali nesse sentido. E uma característica da águia é que quando ela tem o seu filhotinho, e ela percebe que esse filhotinho já pode voar, ela não coloca mais gravetinhos, ela deixa de colocar peninhas, ela, pelo contrário, ela balança o ninho, ela incentiva o seu filhotinho a voar. E quando ela percebe que o seu filhote está tendo problema no primeiro voo, ela sai do seu ninho, adeja, coloca-se sobre o filhote, leva novamente para o ninho, alimenta. Depois que ela percebe que o filhote está com novas forças, ela balança, sacode o ninho, para que o filhote voa e conquiste os seus próprios espaços. É preciso que nós incentivemos os nossos filhos à autonomia, à liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. E aqui nós encontramos uma marca de um relacionamento saudável, a liberdade. Pai, quero a parte da minha herança. E o pai, com dor no seu coração, com certeza, pensou consigo mesmo: esse filho vai aprender a valorizar a vida somente com a sua própria experiência, conforme nós vamos verificar mais adiante. Mas a segunda característica, a segunda marca, é a disposição para a reconciliação. Vamos ler todos juntos? Em relacionamentos familiares saudáveis, a disposição para a reconciliação. É o que diz o versículo 14 até o versículo 19 que eu vou ler. Diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Veja como ele aprendeu, começou a aprender a valorizar a casa, a família. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Um judeu cuidar de porcos era algo humilhante. E ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E assim levantou-se e foi para o seu pai.
Irmãos, em relacionamentos familiares saudáveis, é preciso que haja disposição, vontade, desejo de reconciliação. Ontem nós falamos durante todo o dia sobre conflitos, sobre divergências, sobre diferenças. Nos relacionamentos, irmãos, há conflitos. Não há relacionamento conjugal sem conflitos. Não há relacionamento pais e filhos sem conflitos. Não há relacionamento de nora e sogra sem conflitos. Nós temos as nossas rusgas, irmãos. Nós temos as nossas diferenças, muitas vezes. Nós somos diferentes. Mas quando há interesse de se viver bem em família, quando há interesse de se viver em família não doentes, em famílias não disfuncionais, mas em famílias saudáveis, em famílias que há saúde familiar, à disposição da parte do marido, à disposição da parte da esposa, à disposição da parte do pai, da parte do filho, da parte da sogra, da parte da nora, da parte do cunhado, da parte do genro, do vovô, da vovó, em se reconciliarem. Irmãos, e quando nós pensamos em reconciliação, nós pensamos em dois ingredientes. Em primeiro lugar, o primeiro ingrediente da reconciliação é arrependimento e reconhecimento de erro. Ali estava aquele jovem, ajoelhado, reconhecendo o seu erro, pensando na sua família. Olha, lá na minha família havia amor, na minha família havia carinho, e eu aqui ao lado de porcos. Reconhecimento de erro. No processo da reconciliação tem que haver esses dois ingredientes. O primeiro deles é reconhecer o erro. E para que isso aconteça é preciso humildade. Dizer para a esposa: querida, eu errei. Muitas vezes a gente pensa que só o outro é que erra, que o inferno é o outro, que o erro está no outro. Mas, meus irmãos, muitas vezes, nos conflitos, nas rusgas, nas divergências, o erro está em nós mesmos. E nós temos que dizer para o outro: querida, eu errei. Querido, eu errei. Filho, papai errou. Não existe pais perfeitos, irmãos. Qual foi a última vez que você reconheceu o erro para com seu filho e disse para ele: filho, papai errou. Papai estava estressado, e papai não deveria falar aquilo com você. Você perdoa o papai? Papai, foi mal. Né? Eles não falam assim: eu errei, né? Foi mal. Mas, pai, quando você ouvir do seu filho, principalmente adolescente, foi mal, interprete que ele está pedindo desculpas, viu? É preciso que haja isso no relacionamento, reconhecimento de erro. Nós somos falhos. O pecado nos atingiu a todos. Todos nós temos a marca do pecado, do erro, das limitações. Então, num processo de reconciliação, é preciso que haja reconhecimento de erro, mas também haja perdão. E ali nós vemos um pai esperando o filho, querendo abraçar aquele filho. Quando se perdoa, irmãos, não significa que nunca lembraremos do ocorrido. Muitas vezes a gente pensa que perdoar é esquecer. Não. Nenhuma esposa vai esquecer da dor da infidelidade do marido. Nenhum marido vai esquecer não vai deixar de lembrar aquela mágoa, aquela dor, as lembranças daqueles dias tristes da infidelidade da esposa, alguma coisa parecida. Mas quando nós perdoamos, aquilo que a pessoa fez contra nós já não tem mais nenhum efeito. Nós lembramos do ocorrido, mas o ocorrido já não tem mais nenhum efeito sobre o nosso relacionamento. Vou tentar explicar. Eu tenho aqui uma cicatriz. Eu tinha mais ou menos 11 anos quando adquiri essa pequena cicatriz, quase que imperceptível. Mas quando eu olho essa cicatriz aqui, eu me lembro claramente no dia em que me machuquei. Tinha mais ou menos 11 anos.
Fui criado no interior de Minas por 10 anos, uma cidade chamada Pirapitinga, tem um pouco de mineiro. E brincando lá, rasguei a pele e ficou essa cicatriz. Eu me lembro exatamente, mas isso aqui já não tem mais nenhum efeito sobre a minha saúde. Isso aqui não tem mais nenhum efeito sobre o meu corpo. É a mesma coisa em relação ao perdão, irmãos. Quando nós perdoamos, não quer dizer que vamos esquecer, mas o que aquela pessoa fez contra nós já não tem mais nenhum efeito, ficou no passado. Abraham Lincoln foi o presidente americano que vivenciou aquele momento difícil da história americana, na Guerra Civil Americana, quando os estados do Sul se rebelaram contra o estado do Norte. E certa vez perguntaram a Abraham Lincoln: o que vamos fazer com os estados rebeldes? O que vamos fazer com os estados do Sul escravagistas que se rebelaram? E Abraham Lincoln disse o seguinte: trataremos com amor, como nada disso tivesse acontecido ou como nunca tivessem se rebelado. Ele disse: nós trataremos os estados rebelados com amor, como nada disso tivesse acontecido ou como nunca tivessem se rebelado. Isso é perdão. Isso é perdoar. Em relacionamentos saudáveis, há desejo de reconciliação. Mas a terceira característica de relacionamentos saudáveis, a presença, há demonstrações físicas de amor. Vamos ler todos juntos? Em relacionamentos familiares saudáveis, há demonstrações físicas de amor. Diz a palavra de Deus que quando aquele jovem chegou em casa, o versículo 20, ele se levantou e foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, cheio de amor. Irmãos, viver em família é viver na graça. Viver em família é viver na compaixão. Não sobre a lei, mas na graça, na compaixão, no amor. E correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. Imagine aquela cena, irmãos, abraços e beijos. Demonstrações físicas de afeto, de amor. Existe um livro muito interessante, que tem até ali, se eu não me engano, As 5 Linguagens do Amor. E o Gary Sharper fala que nós devemos demonstrar amor, podemos demonstrar amor através de 5 maneiras. Através de presença, tempo, através de presente, através de palavras de elogio, através de atos de serviço e através de toques. E aqui nós encontramos o pai demonstrando amor através de uma maneira muito especial. O abraçou e o beijou. Você tem demonstrado amor à sua família dessa maneira? Você tem abraçado o seu filho? Será que você só abraça o seu filho quando ele tira boas notas em matemática? Será que você abraça o seu filho somente quando ele faz alguma coisa que você tenha gostado? Você tem abraçado o seu filho? Você tem abraçado o seu pai? Você tem abraçado o seu vovô, a sua vovó? Você tem feito alguma coisa que demonstre o quanto você ama a sua família, um membro da sua família ampliada, ou a família da sua própria casa? Irmãos, nós precisamos desenvolver a terapia do abraço em nossas famílias. A terapia do abraço. Abraço é terapêutico. Uma chimpanzé teve 2 filhotes. E os biólogos fizeram uma pesquisa interessante. Essa chimpanzé morreu. Esses 2 filhotinhos foram estudados pelos biólogos. Um chimpanzé, um filhotinho chimpanzé, todo dia a bióloga ia lá, tocava naquele chimpanzé, dava mamadeira, fazia um carinho. E o outro filhotinho de chimpanzé,
apenas recebia o alimento. Depois de um determinado período, aquele filhotinho de chimpanzé, que tinha recebido toque, afeto, afago, estava mais gordinho, estava mais saudável, tinha ganho mais peso do que o outro chimpanzé, que tinha recebido o mesmo tipo de alimentação do seu irmãozinho, mas não tinha recebido o toque físico do biólogo ou da bióloga. Abraçar faz bem. Andar de mãos dadas. Pastor, às vezes eu fico vendo, pastor, maridos da igreja que não andam de mãos dadas com a esposa. Mas aqui, isso não acontece, né, pastor? Só acontece lá no Rio de Janeiro. Os maridos aqui são maridos amorosos, andam de mãos dadas. Mas tem marido, pastor, que não anda de mãos dadas com a esposa. A esposa, às vezes, cheia de filho, né, de criança, tá? Atrás, o marido na frente, e diz, vamos embora, anda mulher, anda mulher. Não é assim, irmãos. Tem que andar de mãos dadas, abraçar, beijar. Sabe qual a grande reclamação das esposas? No trabalho com casais que nós realizamos em todo o Brasil, semana que vem estarei lá em São Luís, fazendo trabalho com casais. A grande reclamação do norte a sul das esposas é a seguinte: meu marido, pastor, eles falam com a Beth, meu marido só me toca, só me abraça, pensando em sexo. E é verdade, os maridos muitas vezes abraçam suas esposas só pensando em sexo. As mulheres querem ser tocadas, mas sem toques, sem conotações sexuais. Os filhos precisam ser abraçados, beijados. Eles, às vezes, na adolescência, não gostam muito disso não, né? Mas lá no íntimo da casa, eles precisam disso, eles gostam disso. Beijar, abraçar, isso faz parte, irmãos, da demonstração de amor em família. Quando ele se encontrou com o filho, houve abraço e beijo. Mas nós encontramos no versículo 22, a quarta característica de um relacionamento familiar saudável. Em relacionamentos familiares saudáveis, há valorização do outro. Vamos todos juntos repetir? Em relacionamentos familiares saudáveis, há valorização do outro. Você sabe o que é valorizar? Você sabe o que quer dizer dar valor? Dar valor é honrar. Honrar é dar valor. Você tem honrado a sua esposa? Você tem honrado o seu marido? Você tem honrado o seu filho? Você tem dado valor ao seu pai? Você tem honrado o seu vovô, a sua vovó? Você tem honrado os seus parentes, a sua família ampliada? Aqui diz a palavra de Deus que o pai pegou a melhor roupa, e a melhor roupa significa honra. Aqui em casa você não vai ser escravo, aqui em casa você vai ser filho. Quero a melhor roupa para você usar. Quando foi dado o anel é sinônimo de autoridade, simboliza autoridade. Você tem autoridade sobre os empregados aqui de casa. Coloque os sapatos, as alparcas. Estava dizendo o seguinte, aqui você vai ser filho, porque somente os escravos andavam descalços. Irmãos, na família, honrar o outro é sinal de saúde familiar. Honrar a esposa é elogiar, é enaltecer, é dignificar. Honrar o marido é valorizá-lo, é enaltecer, é reconhecer o seu esforço. Honrar os pais, honre os seus pais, diga, papai, como eu admiro o Senhor, como o Senhor trabalha para o sustento da nossa família. Vovó, como eu valorizo a senhora, como a senhora é crente, como a senhora lê a Bíblia, como a senhora cuida de nós, ora por nós. Honrar os filhos, irmãos, dizer palavras positivas, não somente quando eles tiram boas notas, mas também quando tiram notas ruins e dizendo o seguinte, filho, olha, você é inteligente, na próxima prova você vai tirar uma boa nota. Isso é honrar, isso é dar valor, isso é dignificar. Se você quer construir um casamento saudável, uma família saudável, valorize, dê honra. Veja, irmãos, o que há de bom no outro.
Às vezes você só vê o que é ruim no outro. O grande segredo para nós vivermos bem em família, vivermos bem no nosso casamento, nos nossos relacionamentos com os familiares, é nós olharmos os pontos pequenos, né? Maximizar as virtudes e minimizar as deficiências. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário, nós maximizamos as deficiências e minimizamos as virtudes. Para terminar, eu quero dizer que nesse relacionamento havia saúde porque havia festa. Todos juntos? Em relacionamentos familiares saudáveis, há sempre espaço para celebração. Há sempre espaço para festa. Diz a palavra de Deus: traga um novilho gordo, não era um cabrito, novilho magro, não. Matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Irmãos, em famílias saudáveis, há festas, há celebrações, há alegria. Celebre o retorno dos membros da sua família à sua casa no final de um dia. Quando seu marido chegar cansado do trabalho, celebre, faça uma festa. Quando a sua esposa também voltar cansada do trabalho, diga para ela o quanto você está feliz em tê-la novamente em casa. Quando seus filhos voltam da escola, faça uma festa. Faça uma festa para todos os anos do casamento, aniversário de casamento. Não espere chegar aos 25 anos, não espere chegar aos 50, 70 anos. Todos os anos você pode fazer uma festa. Não deixe de comemorar os aniversários dos seus filhos, nem que seja com um bolinho, nem que seja com uma Coca-Cola, um Guaraná, qualquer coisa, mas faça festa na sua família. Comemore o Natal, comemore a Páscoa, comemore os aniversários. Irmãos, vamos investir um pouco mais nisso, porque isso é bom para a família, uma família saudável, a festa. Aquele pai não se preocupou em matar um novilho gordo, ele não pensou, esse novilho vai custar tanto, vai fazer falta no meu patrimônio. Não, mate o novilho gordo, e vamos celebrar, e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho voltou. Famílias saudáveis, há celebrações, há festas, há alegria, há contentamento. Que Deus nos abençoe, e que nós, no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, venhamos desenvolver essas características. Primeira, liberdade. Sabendo que liberdade está ligada a responsabilidades. Segunda característica de uma vida familiar saudável, nós encontramos na palavra de Deus. Desejo de reconciliação. Você está com o coração partido, você está afastado, alguma coisa houve no seu relacionamento conjugal, alguém que você esteja brigado em família, reconcilie-se. Veja onde você errou, dê um telefonema, diga: eu errei, perdoa. Em famílias saudáveis, irmãos, há mais demonstrações físicas de afeto. Abrace, beije, ande de mãos dadas com seus filhos, ande de mãos dadas com a sua esposa. Abraçar, beijar, faz bem. A valorização do outro. Honre o seu marido, honre a sua esposa, honre seu filho, honre seu pai, honre seus parentes. Celebre, façam festas. Isso vai dar muita saúde à sua família. Que Deus a abençoe. Amém.